A tua voz eu posso ouvir, sim, tão doce a me falar, me fazendo descansar, meu bem-querer. como um vento que passou, como um vento que passou, folhas secas derrubou, renovou a minha vida, Renovou a minha vida e me faz cantar, e me faz cantar louvor. Jesus Senhor. Jesus Senhor. São tantos os momentos, são tantos os momentos em que a tua voz eu posso ouvir, Que a tua voz eu posso ouvir, sim, tão doce a me falar, me fazendo descansar, meu bem-querer, meu bem-querer. como um vento que passou, Com um vento que passou, folhas secas derrubou, renovou a minha vida, renovou a minha vida e me faz cantar louvor, e me faz cantar louvor. Jesus Senhor, Jesus Senhor. que gozo haverá, que gozo haverá, a paz sim reinará em meu coração, Em meu coração, pois só em ti encontro pois só em ti encontro a força, um novo encanto para o meu viver. para o meu viver. O tempo vai passar, os anos vão chegar, Os anos vão chegar, porém o meu amor por ti, porém o meu amor por ti será o mesmo, por ti será o mesmo. Jesus Senhor, Jesus Senhor. tu és a força que há em mim, Tu és a força que há em mim. Só tu me fazes ser feliz assim, só tu me fazes ser feliz assim e descansar descansar no teu poder, no teu poder. Somente a ti somente a ti eu sei louvar, a ti minha vida vou confiar, a ti minha vida vou confiar. Cristo, meu Cristo, Senhor. tu és a força que há em mim, tu és a força que há em mim. Só tu me fazes ser feliz assim Só tu me fazes ser feliz assim e descansar no teu poder. no teu poder. Somente a ti Somente a ti eu sei louvar, a ti minha vida vou confiar. a ti minha vida vou confiar. Cristo, Ó Cristo, Senhor. Ó meu Pai e meu Rei, nós nos colocamos diante de Ti aqui agora, meu Pai, para receber de Ti a Tua palavra, a Tua direção, a Tua bênção sobre a nossa vida. Nós somos privilegiados, meu Deus, de testemunhar aqui
tantas histórias, tantos casais que estão valorizando o teu altar, valorizando esta bênção, valorizando este momento diante de ti, porque como está escrito, digno de honra seja entre todos o matrimônio. Então eles estão honrando o matrimônio, honrando esta união, assim como o Senhor também, meu Pai, se faz testemunha diante de todos os casais que estão aqui e honra-os com a tua bênção. Ó meu Pai, que nesta noite o Senhor venha dirigir a palavra a todos, os que estão se casando, os que já são casados, os solteiros que vieram aqui na fé, meu Deus, de se preparar para que um dia isso também seja realizado em suas vidas. Nós oramos por todos, pelos convidados, as testemunhas que aqui vieram, meu Pai, para participar deste momento especial dos seus familiares, amigos. Então, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, coloque as tuas mãos, a tua bênção sobre tudo e todos, e tudo que vai acontecer aqui, cada palavra que vai ser proferida, cada oração, que o Senhor abra o entendimento, meu Pai, para que uma palavra vinda da tua boca possa penetrar no intelecto, no entendimento desta pessoa e transformar tudo para melhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus e te agradeço. Eu tenho certeza que o Senhor já nos ouviu e nos atendeu, meu Pai. Todos os que creem digam amém e graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Podem sentar, por favor. Graças a Deus. Muito bem. O que você vai acompanhar agora, que você vai ouvir agora, antes dos casais trocarem os votos aqui diante do altar, é a história de Deus e do ser humano. Quando nós lemos a Bíblia, a Escritura Sagrada, a Bíblia, que é a história de Deus e do ser humano, você pode entender, você pode ver claramente que a história de Deus e do ser humano é uma história de casamento. Todo o paralelo está ali presente, a ponto, Deus nem faz questão de esconder isso, a ponto de chamar a igreja ou aqueles que creem nele de sua noiva. Nós somos a noiva de Deus e Ele é o nosso marido, como diz lá, o teu Criador é o teu marido. Então a história de Deus e do ser humano é a história de um casamento. Quando Deus criou o mundo, antes de criar o ser humano, Ele criou tudo que existe e preparou um lugar que era literalmente um paraíso, primeiro, e depois colocou ali o homem e a mulher, como o noivo que prepara a sua casa para trazer depois a sua noiva e morar junto, os dois morarem juntos ali. Deus fez isso com o ser humano. E ao longo da história, você vê a própria ideia do templo, o templo que Deus ordenou inicialmente lá a Moisés, no deserto, o tabernáculo, e mais tarde o templo que veio a ser chamado Templo de Salomão, que este foi baseado. O próprio templo é uma demonstração do desejo, a intenção de Deus de morar junto conosco. Ele, como uma pessoa, como diz até hoje o ditado popular, diz: quem casa, quer casa. Deus também promoveu a casa dele, para que o seu povo viesse ter com ele, e ele pudesse habitar no meio das pessoas, estivesse morando junto com as pessoas. Não que Deus possa ser contido numa casa feita por mãos de homens. Deus não pode ser contido por este templo, por nenhum templo no mundo. Mas Ele intencionou
construir uma casa para chamar de sua casa, casa do Pai, para que nós possamos ter os nossos momentos com Ele, exatamente como um casal que casa e prepara a sua casa. Então toda a história da humanidade e de Deus é uma história de casamento, mas não um casamento que eles foram felizes para sempre. Não, a história se repete, uma história de amor e de tristeza ao mesmo tempo, porque a história do ser humano em relação a Deus costuma ser a seguinte: enquanto está tudo bem, o ser humano está com Deus. Enquanto está tudo bem. Quando ele relaxa na sua prosperidade, no seu sucesso, ele pensa assim: agora eu não preciso mais de Deus, eu posso viver sozinho. Então, na sua prosperidade, no seu bem-estar, ele dá as costas para Deus e vai viver a sua vida do seu jeito. Se dá mal, se arrebenta, geme, sofre, e quando está no aperto, no fundo do poço, aí ele volta para Deus e fala: me ajuda, meu Deus, me perdoa, me ajuda. E Deus perdoa e recebe e restaura o relacionamento com o ser humano. E aí ele fica bem de novo. E depois de um tempo que ele fica bem, novamente ele dá as costas para Deus. E isso tem se repetido desde o jardim do Éden até os dias de hoje. Deus tentando trazer o ser humano de volta como uma pessoa que ama alguém e não é correspondido. E só quem já passou por isso sabe o que é. Deus tentando trazer o ser humano para Ele e muitas vezes sendo rejeitado, deixado, trocado, traído, e mesmo assim nunca deixa de nos amar e de esperar até o último dia que nós iremos nos voltar para Ele. Deus é que nos chama: tornai-vos para mim, vinde a mim. Mas essa é a história do ser humano, uma história de casamento, separação, às vezes até divórcio, e depois, quando alguém se arrepende, volta e Deus o limpa, o lava, o perdoa e diz: vamos começar tudo de novo. Quando o interesse dele é só fazer o bem, como quem ama só quer o bem da pessoa amada, só o bem. E esse é o principal sentido do amor, é você querer o bem da pessoa amada. Deus não tem falhado nisso, mas infelizmente o ser humano sim, tem falhado, tratado Deus muitas vezes apenas com interesse. O ser humano tem esse costume de se aproveitar, né? Se tem ali um benefício, por que não se aproveitar? Então, se ele sabe que Deus é misericordioso, que Ele espera, que Ele ama de verdade, incondicionalmente, então ele se aproveita desse amor, ele se aproveita da misericórdia de Deus. Muitas vezes fica com Deus, mas não se compromete. E infelizmente isso é uma coisa que acontece muito entre pessoas, né? O mesmo que se faz contra Deus é o mesmo que se faz contra as outras pessoas. Todos os relacionamentos, eles têm uma representação com Deus. Então, pai, filho, mulher e marido, irmãos, tudo tem uma representação com Deus. Assim como nós tratamos as pessoas, o próximo, nós também tratamos a Deus. Então, muitas vezes, hoje, você vai ver que hoje há um fracasso generalizado na família. Muitas pessoas não podem dizer: eu tenho uma família estruturada. Muitas pessoas hoje. Uma coisa que está fora do controle já. Muitas pessoas não sabem nem o que é uma família. Mas por quê? Por que não sabe o que é uma família? Porque não sabe o que é ter um relacionamento com Deus, né? Porque assim como eu me aproveito, vamos dizer, dos benefícios, da misericórdia, do amor de Deus, eu vou também fazer o mesmo com as pessoas.
Então, muitos não querem se casar, muitos não querem se comprometer, muitos não querem ceder, não querem sacrificar dentro de um relacionamento. Por quê? Porque elas primeiramente fizeram com Deus, né? E a gente sabe que é um termômetro. O casamento é um termômetro de como você está com Deus. Se vocês estão bem no casamento, vocês com certeza estão bem com Deus. Normalmente, quando não está bem com Deus, também não vai estar bem um com o outro. Você pode observar isso em todos os momentos da sua vida. Deus criou o casamento exatamente para que nós tenhamos uma experiência prática do que é o relacionamento com Ele. Tudo que você quer do seu cônjuge, Deus quer de você. Tudo que você quer do seu cônjuge, Deus quer de você. Você quer fidelidade, exclusividade. Deus não quer que você tenha outros deuses. Deus quer ser o único na sua vida. Você quer atenção. Todo casal, toda pessoa que está no relacionamento quer ser notada, quer ser ouvida, quer que as suas opiniões contem. Deus quer ser ouvido por nós, ser atendido, quer nos ouvir também. Deus quer ouvir você. Qual a última vez que você falou com Deus? A pior coisa é você morar numa casa com alguém que não fala com você, que te dá o tratamento do silêncio, e que age assim: não, ela sabe o que eu quero, ele sabe o que eu preciso, eu não preciso pedir, se eu tiver que pedir, então não vai ser de iniciativa própria. Não, você quer ouvir a outra pessoa e você quer que a outra pessoa te ouça. Deus também. Respeito, tudo, absolutamente tudo que você quer com a outra pessoa, Deus quer com você. E você vai entender aqui hoje por que esse rompimento na aliança com Deus impacta diretamente na vida amorosa. Deus mantém o relacionamento nosso com Ele e o relacionamento homem e mulher como duas coisas inseparáveis. Inseparáveis, como a cruz que você vê. Você olha essa cruz. A cruz tem a haste vertical, a haste mais comprida, que é o relacionamento ser humano e Deus. A haste vertical, de baixo para cima, representa o ser humano e Deus. E a haste horizontal, os braços da cruz, representam o relacionamento do ser humano, o próximo, um com o seu próximo. E não há ninguém mais próximo de nós do que o marido, do que a mulher. Então Deus trata esse relacionamento, homem e mulher, e ser humano e Deus, como duas coisas juntas e inseparáveis. E uma coisa impacta a outra, como a Cristiane disse: quando você está bem com Deus, você vai bem no seu casamento. Quando você vai mal no seu casamento, é porque você está mal com Deus. A ponto de a Bíblia dizer que quando o homem maltrata a mulher, as suas orações são interrompidas. Deus não ouve a sua oração quando você está maltratando a sua mulher. Deus espera que a mulher respeite o marido como ela respeita a Deus. São duas coisas inseparáveis. Inseparáveis. Então, você vai entender hoje aqui como Deus, nesta busca, nesta saga persistente, perseverante de trazer o ser humano de volta para Ele, faz uma proposta que nós podemos chamar de a proposta da última casa. Qual é a proposta da última casa? Diz o texto sagrado assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Olha como Deus olha para o futuro. Ele olha, o que vai vir à frente vai ser melhor do que o que ficou para trás. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar
darei a paz. O que ele está falando aqui? O que é que Deus está falando? Ele está falando, eu entendo que a primeira casa fracassou. Aqui, quando ele estava falando da destruição do templo. Porque o povo novamente se voltou contra Deus, deu as costas para Deus. Então os inimigos invadiram, levaram todos os utensílios do templo. E a casa de Deus, aquela casa que ele mandou construir para ser o encontro dele com as pessoas, foi destruída. Então o povo estava disperso, longe de Deus. Deus novamente estende a mão para as pessoas e fala, eu sei que o passado de vocês foi um passado ruim. Vocês estão colhendo aí resultados de terem me abandonado. Mas eu digo uma coisa para vocês. A glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Quer dizer, não fique olhando para trás e dizendo assim, os bons tempos, no início lá era bom, já passou esse tempo, agora nós perdemos tudo. Não, Deus sempre nos manda olhar para frente e crer que o que Ele vai fazer daqui para frente vai ser melhor do que o que já foi até aqui. Então essa é a proposta de Deus. Ele propõe uma nova vida, mas o que Ele quer? Tudo o que Ele quer de nós é a fidelidade, é a obediência, é o que Ele precisa, como você quer do seu cônjuge. Mas nós vamos ver o que aconteceu no passado, porque as pessoas não deram essa fidelidade a Deus. Se depois você quiser meditar, ler com mais calma o Salmo 78, na sua Bíblia, o Salmo 78, ele descreve esse abandono, essa quebra de aliança que o povo fez com Deus. Deus tinha feito um pacto de cuidar das pessoas e o povo então, quando prosperou, deu as costas para Deus. Diz no versículo do Salmo 78 o seguinte, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis em quê? Na sua aliança, não foram fiéis na sua aliança, quer dizer, foram infiéis. O que o povo fez com Deus? O povo deu as costas para Deus, o seu Criador, e tornou-se para deuses de pau, de pedra, de metal, que não eram deuses. Abandonaram a Deus, traíram a Deus, foram infiéis, romperam a sua aliança. Quando você se casa, o que você espera? Vocês estão se casando aqui hoje. O que é o mais importante que a sua esposa quer de você, marido? O que o seu marido quer de você, esposa? O que é o mais importante que eu quero da Cristiane? O mais importante que eu quero dela é a palavra, é a lealdade. Eu quero saber que ela vai manter a palavra dela comigo, que ela vai estar comigo até o fim, não importa o que, é o que eu mais quero dela, porque tudo mais depende disso. Se eu não tenho a verdade da parte dela, se um dia, por exemplo, a Cristiane mentir para mim, e eu não puder mais confiar na palavra dela, como é que vai ser esse casamento? Ou vice-versa. Se você mentir para sua mulher, como é que ela vai confiar em qualquer outra coisa que você fale para ela? Nós somos a palavra, como Deus é a palavra, a Bíblia diz que Deus é a própria palavra dele. Jesus era o verbo que se fez carne, ele é a palavra que encarnou numa forma humana. Deus é a própria palavra e não muda a sua palavra. Assim também Ele nos chama a ser de palavra. Sim, sim, não, não. Quando a sua esposa perguntar a você, onde é que você está? O que você falar tem que ser. Porque se você fala uma coisa que depois ela vem descobrir que não era aquilo, você mina a confiança de um relacionamento, você vai quebrando a aliança. Então o que você mais quer da pessoa que está com você é o empenho da palavra. É saber que o que ela falou é verdade. E o que ele prometeu, ele vai fazer. Então votos de casamento, o que significa? Para que um voto de casamento? Para que vocês trocarem votos diante de Deus? Exatamente para que você empenhe a sua palavra. Empenhar quer dizer você está depositando
implantando o seu caráter nesta pessoa. Eu te dou a minha palavra. Quer dizer, palavra é uma coisa que se você tem, você pode dar. Se você não tem, você não pode dar. Você não pode dar, porque o que você falar não vale nada. Mas se você tem palavra, você é de palavra, então quando você fala, a outra pessoa crê. E ela se sente segura com aquilo. As suas palavras aqui hoje, e todos os dias do seu casamento, Deus será testemunha delas. Então, o que é que Deus quer? Fidelidade. O que é que o marido, a esposa quer? Fidelidade, lealdade, palavra. Palavra significa, não importa o que eu sinto, não importa o que eu sinto, o que importa é eu te dei a minha palavra. Se eu dei a minha palavra, eu vou cumprir. Isso é um marido que passa segurança, isso é uma esposa que passa segurança. Não é você falar, eu falei, mas eu falei, agora não mantenho mais, não sustento mais o que eu falei. Quer dizer, isso é infidelidade. Isso é você voltar atrás e romper a aliança que você tem com aquela pessoa. Então os casamentos se desfazem hoje, por quê? Porque as pessoas não têm sido de palavra. Mas quando você mantém a palavra diante de Deus, você valoriza a sua palavra, então aquilo sustenta o casal no momento da dificuldade. Então o que aconteceu lá atrás? Quando o texto diz, porque o seu coração não era reto para com ele, quer dizer o seguinte, o povo se corrompeu no coração. O povo falava uma coisa com a boca, mas no coração sentia outra. Não foram fiéis à sua aliança. Qual foi o resultado disso? Por isso Deus desamparou o quê? O tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens. Lembra que eu falei que Deus mandou fazer uma casa só para estar junto das pessoas? Pois é, Ele pediu que fizesse uma casa e Ele estava ali na forma da Arca da Aliança, no símbolo da Arca da Aliança. Deus se fazia presente no meio do povo. Mas o povo deu as costas para Deus, foi infiel à sua aliança. O que é que Deus fez? Deus saiu de casa, foi embora. Como o marido que vai embora, como a mulher que diz, eu não quero mais esse casamento. Desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens. Então, Deus foi embora, deixou a casa dele vazia. E é assim que tem acontecido com muitos, quando a pessoa quebra a aliança dela com Deus. O que acontece? Não é que Deus abandona a pessoa, ela abandona Deus primeiro. Então Deus apenas cumpre o desejo dela. Quando você fala para Deus assim, por favor, deixa eu viver a minha vida do jeito que eu quero, deixa eu viver a minha vida do jeito que eu acho, eu quero fazer o que eu gosto, o que eu penso, o que eu acho que é certo, não se meta na minha vida. O que é que Deus vai fazer? Ele simplesmente vai cumprir o seu desejo e vai sair, vai te deixar. Então, quando você vive dessa forma e você começa a ver que a sua vida vai mal, a sua vida é uma vida de tropeços, você talvez tenha sucessos em algumas áreas, mas em outras áreas você só fracassa. Por quê? Porque você tem tentado viver sua vida na força do seu braço. Você deu as costas para Deus. Você tem dito para Deus, eu não quero a sua interferência na minha vida. Eu vou viver do jeito que eu acho. Então, esse abandono, esse desamparo, tem tido um impacto muito grande na vida pessoal das pessoas e também nos relacionamentos. Porque a pessoa não pode querer só os benefícios, né? Porque muitas vezes a pessoa quer os benefícios. Ela está, por exemplo, se você está num relacionamento em que aquela pessoa, ela é legal com você quando ela quer algo de você, mas quando ela não precisa, quando ela não está pensando em você, ela não é legal com você. Ela ignora, ela está com os amigos, ela não dá atenção, ela não responde aos telefonemas. Quer dizer, mas quando ela precisa de você, quando ela quer estar com você à noite, então ela é legal com você. Né? Um ser humano não consegue, não quer isso. Ninguém quer isso. Você quer uma pessoa que é legal com você em todos os momentos. Não só quando ela precisa de você. Né?
E o ser humano faz muito isso com Deus. Quando precisa, ela é legal com Deus. Ela vai na igreja, ela ora, né? E é interessante porque muitas pessoas falam assim, mas Deus, se Deus estivesse comigo, se Deus estivesse por aí, por que tantos problemas? Por que há tantos problemas no mundo? Por que Ele deixa isso acontecer? Isso aqui. As pessoas reclamam muito de Deus. As pessoas falam muito de Deus. Não, porque Deus, cadê Deus? Cadê Deus? Mas e você com Deus? É igual você reclamar de um marido. Você tem uma esposa, um marido, que está sempre ali com você. E aí, quando as coisas dão erradas, né? Aí você olha, cadê o meu marido? Ele não está mais. Por quê? Ele tinha que estar aqui. Mas você não deu atenção, você não respeitou, você xingou, você falou que não queria mais, você não falava com ele. Quer dizer, as pessoas gostam de colocar na conta de Deus as consequências das escolhas delas. O que nós vivemos hoje no mundo são consequências das escolhas do ser humano. Tudo. Mas a criança não tem culpa. Sim, mas os pais tinham que ter pensado nisso. Porque a criança vai, infelizmente, ter que pagar pelos erros dos pais. Você que cresceu num lar em que seus pais abandonaram, seus pais não estavam prontos para um casamento. Colocou você no mundo e largou você lá com a avó. Quer dizer, você pagou pelos erros dos seus pais. Deus não tem nada a ver com isso. Então, as pessoas põem muita culpa em Deus, né, porque é mais fácil assim. Aí elas não se sentem... Poxa, eu preciso me consertar, eu preciso fazer alguma coisa em relação à minha vida com Deus. É mais fácil simplesmente colocarem a culpa em Deus e terem esse comportamento. Não, eu vou viver a minha vida e vou fazer o que eu quero. Quer a intervenção de Deus na hora do perigo, quando precisa, mas não quer a intervenção de Deus na hora do prazer. Não se meta na minha vida quando tudo está bem, mas quando está mal, o Senhor tem a obrigação de me ajudar. Basicamente, essa é a atitude do ser humano. Muito ingrata, por sinal, né? Então, Deus desamparou a casa. Qual tem sido o impacto disso na vida amorosa? Quando Deus sai da vida do ser humano por vontade dele própria, né, do próprio ser humano. O Salmo continua dizendo o seguinte: o fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Aqui ele passa a falar de solteiros e de casados. Olha só. De solteiros ele fala começando com os jovens. Os jovens foram consumidos pelo fogo. E as moças, as mulheres, não foram dadas em casamento. O que está acontecendo hoje com os jovens? Muitos jovens hoje já falam, eu não quero me casar. Ou não querem se casar porque tem uma aversão à ideia do casamento, porque viram todos os maus exemplos dos seus pais e de outros e dizem, longe de mim casar. Ou aqueles poucos que ainda querem casar, têm aquela dificuldade de achar a pessoa. Qual é o dilema do solteiro? Você que é solteiro, que está aqui, qual é o dilema? Nós lidamos com solteiros o tempo todo e o que a gente ouve o tempo todo? Qual é a dificuldade do solteiro? O que o solteiro precisa? O que ele quer? Ele quer achar uma pessoa que ele goste, uma pessoa que esteja inteira, que não seja um problema, né? Que está resolvida, que está bem e que vá amá-lo de volta. Então, uma pessoa por quem ele se sente atraído, uma pessoa que está inteira, que está bem, que tem algo a acrescentar na sua vida e que o ame de volta. É isso que o solteiro quer. Mas não falta solteiros no mundo. As estatísticas mostram, no Brasil, por exemplo, há mais solteiros do que casados. O problema não é falta de solteiros, o problema é você acertar nesses pontos com alguém. E assim, a Bíblia está dizendo,
Os jovens são consumidos pelo fogo. O que é o fogo hoje? O fogo é esse desejo de curtir. Eu quero pegar, eu quero ficar com todas, eu quero experimentar o que puder. Eu quero experimentar mulher, quero experimentar homem, quero experimentar como é que é isso, como é que é aquilo. O fogo vem consumindo os jovens. A pessoa chega aos 20 e poucos anos de idade, já chega cheia de bagagens, de um peso, uma carga pesada de relacionamentos, que se pode chamar de relacionamentos ruins, e aí não sabe mais o que quer, toda estragada, toda ferida, toda cheia de problemas internos. Esse fogo tem consumido esses jovens. As mulheres querem casar? Não, elas pensam assim, não, eu não preciso de homem, eu preciso de dinheiro. O que eu quero é dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. O homem não vai garantir a minha felicidade. Então, como está escrito aqui, suas moças não foram dadas em casamento. As mulheres hoje não querem. E às vezes, quando a carência bate e elas, tá bom, aceitam o homem vai ficar debaixo do sapato dela. É ou não é verdade? Debaixo do sapato, você não manda em mim. Você vai ficar aqui, mas vai ser do meu jeito. E fica aquele inferno de casamento que, meu Deus, é por isso que muitos dizem, antes só do que mal acompanhado. A realidade de muitos hoje tem sido essa. As pessoas só enxergam essas duas opções, ou só ou mal acompanhado. Não estão enxergando mais o bem acompanhado como uma terceira opção. Então, uma das consequências, os jovens, a juventude destruída, as mulheres desacreditadas do casamento, fracassando nos casamentos, e os casados. Olha só. Os seus sacerdotes caíram à espada, morreram. E as suas viúvas não fizeram, quer dizer, não choraram. O marido morreu e a viúva não chorou. Você pode imaginar que tipo de casamento era aquele? E casamento de sacerdote. Quer dizer, se os sacerdotes não deixavam saudades em suas viúvas, sendo supostamente homens de Deus, homens que falavam de Deus, tementes a Deus, se as viúvas não ficavam com saudade do sacerdote que morreu, o marido que morreu, imagine o resto da população. Como tem acontecido hoje. As pessoas casam, descasam, quando separa, quando divorcia, dá uma festa. Festa do divórcio, é a moda agora. Sim ou não? A pessoa fica tão aliviada que separou, vou dar uma festa. Dá uma festa. Quer dizer, a pessoa é tão infeliz no casamento que quando ela separa é um alívio, ou quando morre é um alívio. Já foi tarde. É esse casamento que você quer? Não. Eu falei que o desafio do solteiro hoje, o desafio do solteiro é achar uma pessoa que ela gosta, uma pessoa legal, inteira, que acrescenta a vida dela e que a ame de volta. Esse é o desafio do solteiro. Qual o desafio do casado? Qual o desafio de quem é casado hoje? O desafio de quem é casado é você continuar amando essa pessoa e crescendo em amor mais do que no início. O desafio do casado é você não deixar o seu casamento ficar chato, não deixar o seu casamento entrar no tédio, em que você trata essa pessoa como um estorvo na sua vida, que você não vê a hora de achar uma saída e talvez entrar em outra, procurar outra pessoa mais interessante. O desafio do casado é você olhar para essa pessoa e dizer: eu casaria com você de novo. Amém? Por que eu entrei? Eu faço questão de entrar na celebração dos casamentos como o último, né? A gente passa aqui no tapete depois de todos os casais, porque eu casaria com você de novo. 33 anos de casados, 33 anos de casado, parece que a gente casou ontem. Os nossos 12 anos de sofrimento já passou. E rendeu o quê? Rendeu bênçãos nos próximos anos, porque
finalmente nós nos encaixamos, não um ao outro, mas primeiramente nos encaixamos com Deus. Por que nós sofríamos e fazíamos um outro sofrer? Porque nós éramos cabeças duras. Eu era cabeça dura, eu queria moldá-la à minha imagem e semelhança, ela queria me moldar à imagem e semelhança dela, e nenhum dos dois dava o braço a torcer. Não tem como você manter um casamento feliz enquanto a sua função de vida, a sua meta de vida é anular o outro. Se a sua meta de vida, marido, é anular a tua mulher, esse casamento não vai para lugar nenhum. Se a tua meta de vida é castrar teu marido, para que ele fique ali na tua mão, esse casamento não tem futuro. A meta do casamento é você fazer a outra pessoa feliz, fazer a outra pessoa crescer, desenvolver, é você servir, você cuidar da pessoa. Essa tem que ser a meta de casamento, mas para você fazer isso, você não pode viver para você. Casamento não é sobre você, casamento não é para você, casamento é para o outro, é sobre os nós. Você coloca a outra pessoa como alvo do seu cuidado. Enquanto você está casado e falando, mas e eu? Você só casa pensando em você, você vai ser uma dor de cabeça na vida da outra pessoa. Porque não é cobrando atenção que você recebe atenção. Atenção não se cobra. Atenção se atrai. Então você tem que buscar, através da sua aliança com Deus, essa sabedoria para você ser a pessoa que a outra vai olhar e vai sentir saudade. No momento que você sair de casa e der um beijo assim, tchau, estou indo para o trabalho. Você fecha a porta, ela já está com saudade. Será que você é esse marido? Será que você é essa esposa? Ou é o marido, a esposa que o outro não sente saudade nenhuma? O outro fala assim, você não quer viajar não? Quer visitar sua mãe, quer visitar? Não, pode usar o cartão, não tem problema não. Esse tipo de casamento em que o outro não vê a hora de se livrar, né? De sair, de ficar, eu quero ficar com os meus amigos, quero viajar sozinho, Esse casamento não é o casamento que Deus planejou. O casamento que Deus planejou é esse. Você sente saudade, você quer estar com a pessoa, você se preocupa com a pessoa, você gosta de estar com a pessoa, você gosta da conversa da pessoa, vocês são como um corpo só. Como você não quer perder sua perna, você não quer perder seu braço, você não quer estar longe dessa pessoa. Mas como que isso acontece? É sorte. Você tem que acertar na loteria do amor para você ter um casamento assim? Não é nada disso. Isso não é sorte. Nós não nos entendíamos. Mas por que hoje nós estamos ajustados? Porque nós nos curvamos primeiro diante de Deus. Matamos o nosso ego para salvar o nosso casamento. Porque o teu ego não morre, o teu casamento morre. E se você insistir no ego, insistir em focar em você, nas suas vontades, o que é que você vai ter? Você vai ter um inferno pessoal. O céu não é lugar de ego, de egoístas. O inferno é lugar de egoístas. Pessoas que só pensam em si. Mas quando você trata o outro como alguém que você quer fazer feliz, você foca o casamento na outra pessoa, então você muda o ego e transforma o seu foco no nós. E aí vocês têm um céu dentro de casa. A gente se sujeitou a Deus, à vontade de Deus, o que Deus esperava da gente. O nosso ego, ele estava comprometendo não só o nosso casamento, mas o nosso relacionamento com Deus também. Mas na época nós não tínhamos esse entendimento. Então nós pensávamos assim, nós estamos bem com Deus. O problema é Ele, o problema é o Renato. Ele achava que o problema era eu. Mas quando você tem um problema com outra pessoa e vocês não estão resolvendo, você tem um problema com Deus também. Nós não sabíamos disso. Quando nós nos sujeitamos a Deus, como que o Senhor vai nos ajudar? O que o Senhor quer de mim? O que eu preciso mudar, meu Deus? Então Deus nos ensinou.
Quando Deus ensina você, então você sabe, você consegue se encaixar com essa pessoa, porque o seu marido não é o Renato e a sua esposa não é a Cristiane. Cada um é diferente, mas Deus sabe fazer vocês dois se complementarem muito bem. E assim como o nosso relacionamento com Deus vai ficando cada vez melhor com o tempo, o nosso casamento também vai ficando cada vez melhor. Então, é como se andássemos juntos, né? Assim como eu ando, eu invisto na minha vida espiritual, eu também estou investindo no meu casamento. Eu estou investindo no meu casamento, eu estou investindo na minha vida espiritual. Os dois, é como a cruz, como o Renato falou. E a cruz funciona muito bem. Deus quis assim, Deus fez assim. Ele nos deu o casamento justamente para nos ensinar a ter um relacionamento com Ele. Quando Ele viu o homem lá só, Ele falou, não é bom. Não é bom para ele ser só. Eu vou fazer uma esposa idônea para ele. Ele teria falado também assim, né? Para ele aprender a se relacionar com uma pessoa. Porque se ele não aprender, ele não vai conseguir se relacionar comigo. Eu vou estar aqui dando para ele carinho, amor, atenção, e ele não vai dar nenhum retorno. Então eu vou dar uma esposa para ele, que vai ensinar ele a também dar, porque ela vai exigir. Ela vai exigir. A mulher, ela vai exigir atenção, ela vai querer que ele dê atenção. Então isso vai fazer o homem aprender a se relacionar comigo. O casamento é um lugar de treino, né? Um treinamento para o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Como é que você vai servir e se relacionar com alguém que você não vê? Então, você mostra a sua fé, o seu relacionamento com Deus, as suas virtudes de uma pessoa verdadeiramente de Deus, cristã, quando você pratica isso no seu casamento. É aqui que você tem que praticar perdão. É aqui que você tem que praticar paciência. É aqui que você tem que praticar todas as virtudes, bondade, gentileza. Não é isso? Então, se você não pratica no casamento, que é a pessoa que você supostamente ama, como é que você vai praticar em outro lugar? Então, o casamento é essa aliança que Deus nos deu para ensinar-nos a nos relacionar com Ele. Mas entenda, se você não tiver aliança com Deus em primeiro lugar, o resultado vai ser esse casamento chato, que o outro não vai ter um pingo de saudade quando você não estiver mais perto. Solteiro, se você não tiver aliança com Deus, você vai ficar sendo consumido pelos fogos, pelas modas deste mundo. Você vai tentar e não vai conseguir, porque você não se guia pela direção de Deus, que é o maior interessado que você case bem. Você sabia, solteiro, solteira? O maior interessado que você se case bem é o seu Pai celestial. Como a mãe e o pai querem o filho bem casado, muito mais Deus. Mas se você não recorrer a Ele para te dirigir a essa pessoa, seguir os conselhos dele e continuar procurando com os olhos, com o sentimento, com o que você acha, com o que o mundo diz, você vai se dar mal. Infelizmente. Amém? Então nós vamos chamar os casais aqui à frente agora, e todos os solteiros e casais que estão aqui, para quê? Para renovar a aliança com Deus. Se o sofrimento do povo se deu e se dá pela quebra da aliança, então a superação se dá pela renovação da aliança com Deus. A glória da última casa será maior do que a primeira. Deus te chama para essa glória da última casa. Amém? Os casais que vão se casar, venham aqui à frente, por favor. Aproximem-se do altar. Eu presumo que vocês já estejam com as alianças. E nós vamos, neste momento, fazer a nossa aliança com Deus e um com o outro agora. As demais pessoas podem ficar de pé, por favor, e vamos nos preparar para esse momento. Graças a Deus. Chegando aqui, feche os seus olhos, por favor. Cansado de esperar, errar e de em vão tentar. Errar e de em vão tentar. Uma voz eu ouvi. Uma voz eu
voz eu ouvi. Uma voz eu ouvi. Farei do teu deserto um jardim. Farei do teu deserto um jardim. No poço te encontrei. No poço te encontrei. E sede nunca mais senti. E sede nunca mais senti. Eu devo tanto a ti. Eu devo tanto a ti. Eu devo tanto a ti. Tornaste o meu deserto. Tornaste o meu deserto um jardim. Abraça-me, abraça-me. Contigo irei. Contigo irei ao altar. Ao altar. Lutar, sacrificar. Lutar, sacrificar. Vencer, recomeçar. Vencer, recomeçar. Foi bom te esperar. Foi bom te esperar. Agora não vou mais errar. Agora não vou mais errar. Pois conheci o amor que vem da fé. O amor que vem da fé. O amor que vem da fé. Abraça-me, abraça-me. Contigo irei. Contigo irei. Ao altar. Ao altar. Lutar, sacrificar. Lutar, sacrificar. Vencer, recomeçar. Vencer, recomeçar. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora, tanto estes casais que hoje vão firmar uma aliança contigo e um com o outro, como também os demais que estão aqui, também casados e os solteiros. Estamos aqui, meu Pai, aceitando essa proposta do Senhor da última casa. A proposta de que não importa o que o passado tenha sido, não importa o que tenha acontecido com a primeira casa, os últimos anos, os últimos relacionamentos, ou este mesmo relacionamento até hoje, não importa. A partir de hoje, meu Pai, o que vai vir pela frente será maior e melhor. A glória da última casa será maior do que a primeira. Nós cremos nessa proposta, nós cremos nesta fé e entendemos, meu Pai, que sem uma aliança contigo, isso não será possível. Por isso, antes de colocar a aliança no dedo um do outro, meu Pai, eu convido a cada casal aqui, cada pessoa aqui, a fazer uma aliança contigo, em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo: meu Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor me aceite numa aliança contigo, que o Senhor me perdoe pelas vezes que eu fui desleal, que eu não aceitei a tua intervenção na minha vida, que eu quis fazer as coisas do meu jeito. Eu te peço, perdoa-me e receba-me a partir de hoje numa aliança contigo. Ensina-me a me relacionar com o Senhor, te conhecer, te servir e ser uma pessoa que vai te honrar e aprender a honrar a pessoa que está ao meu lado, em nome do Senhor Jesus. Deixe-me orar por você. Meu Deus, receba a oração desta pessoa.
Eu creio que há pessoas aqui que verdadeiramente querem fazer uma aliança contigo. E eu sei, meu Pai, que se esse casamento não for a 3, se o Senhor não for a primeira pessoa entre esse casal, não vai funcionar como deveria. Então, meu Pai, vem agora, se esse casal te deseja, se esse marido, essa mulher te deseja como Senhor, como primeiro em sua vida, como primeiro nesse casamento, então seja o primeiro, meu Pai, a firmar essa aliança com ele e com ela, em nome do Senhor Jesus. Agora vire um para o outro, de frente para o seu marido, de frente para a sua esposa. Agora eu vou abençoar vocês, e depois da oração, cada um no seu tempo e com as suas próprias palavras, vai trocar votos um pelo outro. O marido, começando pelo marido, você, marido, vai falar ao ouvido da sua esposa, vai colocar aliança no dedo dela, e depois ela vai fazer o mesmo com você. Mas primeiro deixe-me orar e abençoar vocês agora. Meu Deus e meu Pai, o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem abençoado o nosso casamento, e essa bênção que o Senhor nos tem dado, meu Pai, eu quero mais, não menos. Eu quero mais, no mínimo o que nós temos, nós queremos para esta esposa, para este marido que aqui estão diante do teu altar. Que esse momento, meu Pai, que o Senhor é testemunha, que agora essas palavras sejam sinceras. Não importa o que o passado foi até aqui, como o Senhor mesmo disse, o que foi a primeira casa, não importa se foi bom, se foi mais ou menos, se foi horrível. O que importa, meu Pai, é que a última casa será maior e melhor, e que esse homem esteja empenhado nisso, de ser o melhor marido para essa esposa, para sua mulher, e ela a melhor esposa para o seu marido, e os dois se empenharem nisso com a tua ajuda, meu Pai. Então receba agora essas palavras que cada um vai trocar com o outro, essas alianças que vão ser colocadas nos dedos, que o Senhor venha firmar este momento entre eles, em nome do Senhor Jesus. Agora fiquem à vontade, enquanto esta música vai ser cantada, fique à vontade para trocar as palavras com a sua esposa. Pode começar, você marido, você noivo, pode falar com a sua esposa agora, se quiser abraçar, se quiser falar ao ouvido, se quiser olhar nos olhos, se quiser falar com os olhos fechados, não importa. Faça da forma que você achar melhor agora, em nome do Senhor Jesus. Cansado de esperar, errar e de em vão tentar, uma voz eu ouvi, uma voz eu ouvi, farei do teu deserto um jardim, no poço te encontrei, e sede nunca mais senti. Eu devo tanto a ti, eu devo tanto a ti. Tornaste o meu deserto um jardim. Contigo irei ao altar, lutar, sacrificar, vencer
pois conheci o amor que vem da fé. Vocês já trocaram as alianças, juntem as mãos das alianças agora, deem as duas mãos com as alianças, isso, coloque as mãos dela nas suas, e em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós selamos esta aliança contigo, nós selamos, meu Pai, ó Deus, eu sei que aqui há casais que estão se casando, estão começando uma vida juntos hoje, e há outros que já vivem uma vida juntos há muitos anos, e trazem na bagagem boas e más lembranças, mas Senhor, faz a glória da última casa ser muito maior, muito melhor. Se há algum casal aqui que foi talvez uma vergonha, um vexame na família, que essa situação seja transformada, meu Pai, e que eles passem a ser referência, como Abraão e Sara, na Tua palavra, são referência de casal, que eles passem a ser referências para os filhos, para os parentes, amigos, todos que os conhecerem, meu Pai, nós abençoamos, nós selamos esta união aqui diante de Ti. E quando eles enfrentarem lutas, quando eles enfrentarem dificuldades, meu Deus, que eles se lembrem desse dia, que eles se lembrem desse voto que eles fizeram um com o outro diante de Ti aqui neste altar. E que eles se lembrem que eles não estão sozinhos nesse casamento, que eles têm o Senhor do lado deles, o Senhor para ajudar, para guiar, para fortalecer, para orientar. E que se esse marido buscar de Ti ajuda, ele vai receber. Se essa esposa buscar sabedoria de Ti, ela vai receber. E eles vão, os dois, meu Pai, juntos, serem muito mais fortes e felizes e abençoados a cada dia. Nunca eles terão um casamento chato, nunca eles terão um casamento entediado, nunca, jamais, mas um casamento que, como o vinho, meu Pai, que fica melhor a cada ano, assim também esse casamento venha melhorar com o tempo. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos e declaramos vocês maridos e mulheres, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Pode beijar a sua noiva aí. Amém. Chega. Deixa para depois o resto. Amém. Graças a Deus. Vocês nunca vão se esquecer desse momento. Nunca. Essa palavra que vocês trocaram um para o outro e diante de Deus é o que vai sustentar vocês nas lutas que virão, certamente. Amém? E vocês têm a nossa bênção também e a oração de todo esse povo aqui por vocês. Nós torcemos por vocês. Então vocês inspirem outros casais. O mundo hoje, o que está acontecendo hoje aqui no templo, em todas as Universal, no Brasil e no mundo, milhares e milhares de casais se casando, está na contramão de tudo que o mundo está vivendo, não é isso? Porque enquanto as pessoas separam, divorciam, dão festa de divórcio, a gente está fazendo uma festa de casamento, só para irritar o diabo.
É ou não é? Então que o seu casamento irrite muito o diabo, glorifique a Deus e irrite muito o diabo daqui para frente. E mostre para esse mundo que quando você é fiel a Deus, quando você tem aliança com Deus, casamento é a melhor coisa que tem, é o mais próximo do céu que você pode chegar na terra. Amém? Graças a Deus. Pode voltar para o seu lugar, podem sentar com calma, devagar. E você aí atrás pode sentar também, graças a Deus. Sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Seguir-te-ei, seja aonde for, sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Seguir-te-ei, seja aonde for, sempre. Cantando com alegria e com fé, te amo Deus, te amo Deus, tua palavra nunca falha. Tua palavra nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo Deus, te amo Deus, tua palavra nunca falha. Tua palavra nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Olha, eu tenho uma proposta para você. Vocês devem saber, muitos já sabem, que nós estamos às portas de comemorar 10 anos de existência do Templo de Salomão. Vai ser agora em julho, daqui a 50 e poucos dias. Em julho, de 22 até 31 de julho, nós vamos celebrar por 10 dias o aniversário de 10 anos do Templo de Salomão. E dentro desses 10 dias haverá uma quinta-feira, porque vai de segunda até a quarta-feira da outra semana. Então será uma quinta-feira apenas durante esses 10 dias, dia 25 de julho. De hoje até 25 de julho são 9 quintas-feiras. 9. E eu quero propor para você uma novena, um propósito para você solteiro e para vocês casais que estão casando hoje, todos os casais que estão aqui, que querem essa glória da última casa maior do que a primeira na sua vida. Por favor, preste atenção. Você solteiro, o seu desafio é encontrar uma pessoa, gostar da pessoa, se atrair pela pessoa que você encontrou, uma pessoa que está resolvida, está bem, que vai acrescentar na sua vida, que é de Deus como você é.
e que de preferência te ame de volta. Não é? Esse é o seu desafio. Deus pode guiar você nesse encontro. Deus pode providenciar um bom encontro. Você casal, o seu desafio é casar com essa pessoa. Você já casou com essa pessoa e você ter um casamento que vai melhorando com o tempo e não o contrário. Esse é o seu desafio. Deus pode fazer esse casamento melhor cada dia. Então, a proposta para você é essa aqui. A proposta: a última casa será maior do que a primeira. A pergunta é: você crê? Por favor, preste atenção, porque eu estou falando de você e com você, mesmo que você esteja aqui como um convidado. Você pensa assim: eu estou aqui só de convidado. Não, eu estou falando com você, com convidado, com você que está casando hoje, você familiar, você solteiro, eu estou falando com você, inclusive você que está me assistindo. A pergunta para você é a seguinte: você acha que os melhores dias e anos da sua vida já se foram? O passado foi o que foi e daqui para frente você só espera mais do mesmo ou pior? Ou você crê que a glória da última casa, o que Deus tem para você lá na frente, é melhor do que o que foi lá atrás? Qual é a sua fé? Qual é a sua fé? Você prefere o passado ou você crê que o futuro vai ser melhor? Eu não sei qual é a sua fé. A minha fé é que o que Deus tem de melhor para mim está na frente, não está lá atrás. Deus me fez muitas coisas que eu tenho para ser grato e louvar a Ele, mas eu tenho certeza que o que Ele tem para fazer na minha vida ainda é maior e melhor. Eu creio nisso, e eu estou vivendo a minha vida para isso, porque eu confio que o que Ele tem planejado para mim são coisas boas, e só depende de eu ser fiel a Ele. Amém? Então eu quero convocar você a fazer um propósito. 9 quintas-feiras, aliás, 8, porque hoje já é a primeira. As próximas 8 quintas-feiras, 2 meses, junho e julho. Semana que vem, a primeira quinta-feira de junho, até a última quinta-feira de julho. 8 quintas-feiras. Você vai viver esse propósito da glória da última casa. A última casa será melhor do que a primeira. Então eu vou fazer uma oração, e eu não sei se você vai vir de longe, de perto, se o teu marido vai vir, você não vai querer vir, a tua esposa não vai querer vir, e você vai vir sozinho. Só sei de uma coisa: isso é para quem crê. Se você crê, então você vai ver. Se você não crê, já está definido o seu futuro. Então eu quero convocar você a isso. Você é livre para vir, como também para não vir. A fé é de cada um. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça agora que eu vou fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai, eu convoco essas pessoas à glória da última casa. Eu convoco essas pessoas, meu Pai, para blindar o seu casamento, para que ele vá de bem a melhor daqui para frente. Eu convoco essas pessoas para que elas tragam o Senhor para o tabernáculo delas. Traga o Senhor para dentro da casa delas, dentro da vida delas, onde o Senhor então fará a tua obra maravilhosa. Eu não sei o que foi o passado, eu não sei o que o passado dessa pessoa tem na bagagem, mas eu creio que o que vai vir daqui para frente, se ela buscar de ti, será muito melhor e maior. Eu oro por este viúvo, por este solteiro, eu oro por esta pessoa divorciada, eu oro por esta pessoa que está com um casamento talvez no pior momento da vida dela, e todo mundo fala para ela que é melhor desistir, que é melhor separar, que não tem mais jeito. Eu não sei a situação do casamento, da vida amorosa dessa pessoa, mas se ela crê e ela unir a sua fé conosco e estiver aqui nessas próximas 8 quintas-feiras, meu Pai, que ela veja essa palavra cumprida em sua vida. A glória da última casa será maior e melhor do que a primeira. É isso que nós determinamos pela fé. E aqueles que creem, então digam aí no seu coração, dentro de você, você pode dizer amém, eu creio. E você vai estar com a gente na próxima quinta-feira. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Pode abrir os seus olhos. Vamos honrar a Deus
rapidamente com as nossas ofertas e votos. E se você hoje tem prazer e alegria de marcar esse dia, agradecer a Ele por esse dia, então prepare a sua oferta a Deus. Os levitas e pastores vão se posicionar aqui, e a sua oferta vai ser algo voluntário da sua alma, do seu coração, para honrar a casa dele. Se você quiser, então prepare o seu melhor e venha aqui à frente ou aí mais próximo a você e coloque a sua oferta no alforje. Graças a Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me sustenta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, me entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo Tempo, em todo tempo. em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei. da bondade de Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, fazer a nossa última oração. Na próxima quinta-feira será a primeira quinta-feira de junho e nós vamos honrar, vamos prestar a Deus a honra. Este é o mês da honra a Deus. E você que quiser honrar a Ele com as suas primícias, prepare as suas primícias para apresentar a Ele. Então, lembre-se, nós vamos começar um propósito. O propósito é uma decisão, é fé. Não importa se está frio, se é longe, se é perto, se está calor, se você trabalha, é propósito. Propósito é o seguinte: eu vou fazer a minha parte, e aquilo que eu não posso fazer, Deus vai fazer. Amém? Se você está numa situação que diz assim: olha, só Deus na minha vida, só Deus no meu casamento, só Deus na minha vida amorosa, é para você esse propósito. Se você quer melhorar daqui para frente, e você sabe que não depende só de você, então você vai colocar Ele à frente nesse propósito da última casa. Amém? Graças a Deus. Feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por este momento, te agradeço, meu Pai, por esta vida que hoje foi entregue a Ti. Esta pessoa que ouviu a Tua palavra, foi convidada a fazer aliança contigo. Eu te agradeço pelos casais que hoje ataram os laços do matrimônio aqui diante de Ti. Peço que o Senhor os leve em paz e segurança daqui.